Hoje eu vou falar do gengibre, que é um caule maravilhoso, anti-inflamatório. Eu tenho certeza que você já conhece ele das mídias, talvez até faça a utilização dele em casa todos os dias, mas a minha pergunta para você é: será que você está conseguindo pegar todos os benefícios do gengibre nessa utilização diária? E esse é o motivo do vídeo de hoje. Você vai relembrar quais são os benefícios do gengibre, para que ele é usado, qual é a principal característica, mas também vai aprender a utilizar o gengibre do jeito certo. Porque sem ser da forma que eu vou te explicar, provavelmente você está jogando todos os benefícios fora. Pois é. Será que você faz do jeito certo? Então acompanha comigo, que ainda no final eu vou dar uma receitinha especial na minha cozinha nova, que você vai adorar, tá bom? Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu sou cirurgiã dentista naturalista com especialização em nutrição e dietética e também em gastronomia funcional. Me conta uma coisa, de que lugar do mundo que você está me assistindo? Deixa aqui para mim nos comentários, que eu gosto de dar um beijo, deixar um coraçãozinho, dar um salve para você, hein? O que pouca gente sabe sobre o gengibre é que ele não é uma raiz. Ele sim é um caule, na verdade ele é um rizoma. E o rizoma é um tipo de caule que cresce, para debaixo da terra, no subsolo, e vai se espalhando. Ele tem muitas propriedades interessantes para nós, principalmente porque ele é anti-inflamatório, antibiótico, ele também reduz a glicemia, ele reduz também a hipertensão e o principal, que todo mundo conhece, é que ele é termogênico. E todas essas propriedades do gengibre é que tornam ele um super alimento para nós, seres humanos. Como ele tem uma fragrância doce e tem também um sabor bem refrescante e picante, essas características que dão o cheiro e o sabor são vindas principalmente do seu principal composto bioativo, que é o gingerol e o chogaol. Não sei se você já ouviu falar. O 6-gingerol está apontado pela comunidade científica como um aliado no tratamento de alguns tipos de câncer. E os pesquisadores já encontraram uma ação do gingerol no gene da apoptose celular. Para tudo aí. Quer dizer, que ele leva as células tumorais a se destruírem. Já o 8-gingerol e o 10-gingerol, eles reduzem a proliferação das células tumorais na fase G1 do câncer de mama. É bom, não é? Outras pesquisas já concluíram que os compostos bioativos que estão presentes no gengibre são mais potentes, gente, que os medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos não esteroidais, do tipo do diclofenaco, cetoprofeno, biprofenide, e, logicamente, ele apresenta esses benefícios, mas você não encontra os efeitos colaterais secundários desses medicamentos, como úlceras gástricas, sobrecarga nos rins, no fígado. Eu já falei sobre esse tema no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, os 10 medicamentos mais mortais. Vou deixar aqui nos cards para você assistir depois desse. Agora, as pesquisas também já confirmaram que o gengibre tem um efeito antimicrobiano fortíssimo. Eles impedem a progressão de uma infecção por fungos ou bactérias. Quer dizer que ele é um antibiótico natural que você pode contar com ele. Quando está com dor de garganta, quando você está com um tipo de uma infecção no organismo, ele não só tem esse efeito, como ele tem o poder de elevar a sua imunidade, dar força para o seu organismo de combater esses micro-organismos. Outra coisa que ele é bom também é que ele reduz a fadiga muscular, ele melhora as dores musculares depois dos exercícios. Tomar um chazinho de gengibre depois do exercício vai ser muito bom para você. E ele tem função neuroprotetora. E no fígado, ele protege também o fígado de mulheres grávidas que sofrem de enjoos matinais. Elas usam muito o óleo essencial do gengibre, que melhora essa sensação. Passa na pele e inala. Isso aí dá um efeito excelente. E ele tem sido usado como um fitoterápico muito antigo para tratamentos até de esteatose hepática. E o gengibre também reduz a resposta à inflamação por conta dos gingeróis e dos chogaols que ele possui, tá bom? Ele varre os radicais livres do organismo e diminui o seu processo inflamatório de dor. Então, basicamente, o gengibre ele é considerado realmente um superalimento. E muita gente acha que ele eleva a pressão arterial, mas é o contrário, viu? Ele tem o poder de controlar a pressão, porque ele é rico em potássio, e ele também exerce esse controle e favorece a proteção do coração. Ele é cardioprotetor natural. E o magnésio faz ele controlar a sua glicemia, reduz os picos de açúcar no sangue. E a presença das fibras nele também ajuda bastante o controle da glicemia, sem contar que melhora, o funcionamento do intestino, melhora a digestão. Agora presta atenção que eu vou dar uma dica aí, hein? Você
sabia que quem possui úlceras gástricas ou refluxo gastroesofágico podem e devem usar gengibre? Muita gente acha o contrário, né? Mas não. Acontece que o gengibre é um potente antioxidante, como eu já falei, ele é anti-inflamatório, e ele ajuda a combater essas inflamações nas paredes do estômago. O gengibre vai favorecer e diminuir aquela inflamação e aquela dor. Outra coisa que ele tem também é uma propriedade que facilita o esvaziamento do estômago e ele previne assim o refluxo e a má digestão. Agora, como é que você vai usar o gengibre para fazer esse tratamento que eu vou te contar daqui a pouco, tá bom? Na segunda dica. O gengibre também ajuda você a controlar o seu colesterol e reduz a oxidação do LDL. De forma geral, ele tem vitaminas do complexo B, rico em vitamina C, minerais. Agora, a função mais conhecida do gengibre é dele ter o poder termogênico. Isso quer dizer que ele tem uma capacidade de fazer você queimar gordura sem fazer tanto esforço. Maravilha, né? Mas será que isso aí é verdade mesmo? Verdadeiro, pessoal, com certeza. Mas não é simplesmente comendo gengibre que você consegue ter acesso a essa funcionalidade, viu? Os compostos que fazem o gengibre ser termogênico é o 6 e o 8-gingerol. Então presta atenção que agora vem a segunda dica aí. Você só consegue ter acesso ao 6 e o 8-gingerol se você elevar a temperatura do gengibre. Caso contrário, não tem conversa, não consegue. Ao passar o gengibre pelo processo de cozimento, né, essas substâncias vão sendo liberadas e aí sim elas ajudarão o seu corpo a queimar as gorduras e emagrecer. Isso acontece porque essas substâncias elas estimulam a produção de calor do seu corpo. Então, quando você estiver suando aí, depois de comer é que você está queimando aquela gordura. Aí sim, olha que maravilha. Mas também não é só para emagrecer que você precisa aquecer o gengibre, viu? Na verdade, todas as funções que eu falei para você antes, para você ter acesso, você vai precisar trabalhar com ele. Caso contrário, você não vai estar conseguindo assimilar esses benefícios. Mas e aí? Quem é que não pode consumir o gengibre, hein? Pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes. Isso porque o gengibre ele interage com os medicamentos, promovendo aí o retardo da coagulação, tá? Mulheres grávidas e lactantes, pelo sim ou pelo não, conversa com seu obstetra, porque o gengibre ele tem propriedades muito boas, mas em óleo essencial ele é melhor, tá bom? Agora, se o seu obstetra liberar, vale a pena você consumir. Outra coisa, gente, é que as crianças não devem consumir o gengibre, sabe? Porque ele é muito forte, não é indicado. A criança tem que formar o paladar para ela poder começar a consumir. Fora isso, só as pessoas que são alérgicas, combinado? E aí, você quer uma receitinha legal para fazer com gengibre? Então vamos lá! Molho de gengibre com vinagre balsâmico, hein? Te parece bom? Esse molhinho é para você colocar na sua salada. Vai modificar bastante o sabor na salada, vai ser muito bom. Você vai precisar, para fazer esse molhinho, 20 gramas de gengibre. Vai precisar de vinagre balsâmico e vinagre de maçã. E vai colocar o sal a gosto. Você vai precisar também de azeite de oliva, aproximadamente 2 colheres de sopa. E uma colherzinha de café de açúcar de coco ou açúcar demerara. Se você tiver em casa, gergelim torrado a gosto. Cebolinha e salsinha a gosto. E salada para você temperar. Você vai picar o gengibre em cubinhos ou ralar ele no ralador, como você preferir. Aí você vai colocar esse gengibre para ferver e quando abrir fervura, deixa por mais 5 minutos, fervendo para liberar ali o gengirol 6 e o gengirol 8. Após esse tempo, né, você pode coar e reservar o gengibre. Num bowl, você vai juntar esses ingredientes que eu falei, mais o gengibre. E você mistura tudo e já está pronto para servir na sua saladinha. Quer mais algumas receitas especiais? Eu vou deixar aqui nos cards mais 5 receitinhas de chás com gengibre, que a gente já tem esse vídeo pronto. Acompanha depois, tá aqui no card, 5 receitinhas de chá com gengibre, que esse vídeo já tá pronto, hein? Você gostou desse vídeo? Então deixa pra gente aquele like, se inscreve no canal e não perca as nossas lives toda quinta-feira às 8 da noite aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre o gengibre, eu já tenho também um vídeo falando bem aprofundadamente sobre os benefícios do gengibre. Vale a pena você conferir depois desse. Vou deixar aqui nos cards. Um grande beijo e até a próxima!